E aí, estamos hoje aqui com o Wesley, engenheiro agrônomo e mestre em agroecologia e que tem uma longa data aí de experiências com o manejo de pragas e doenças em cultivos orgânicos e na transição de cultivos convencionais para cultivos orgânicos. E hoje ele vai estar aqui com a gente para responder algumas perguntas que vocês mandaram essa semana aqui lá no Instagram e no Facebook. Então as 5 melhores perguntas foram selecionadas e o Wesley vai poder compartilhar um pouco aqui da experiência dele respondendo essas perguntas para você. É isso aí, obrigado Diegão pelo convite, deixamos parabéns pelo canal e vamos ver logo aí essas perguntas, o que sai de bom aí. Fica comigo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, né? Se você quiser que eu traga mais entrevistas para o canal, se você quiser mais conteúdos como esse aqui, deixa o seu like. E se você é novo aqui, se inscreva no canal, porque toda quarta-feira tem conteúdo novo, como esse ou como outros, relacionados à parte de solos, relacionados à parte de pragas também, ou diversos outros assuntos aí dentro da agronomia. Então, se você não conhece ainda, dá uma navegada lá, tem diversas playlists de diversos assuntos, tá bom? Bom, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Jorge Valente, de Divinópolis, Goiás, e ele perguntou: como uma pessoa que está prestes a se tornar engenheiro agrônomo deve se preparar para o mercado de trabalho? E aí, Wesley, o que você acha? Um salve aí, Jorge Valente. Hoje o mercado está cada vez mais dinâmico e buscando um pouco mais de experiência. Eu não sei o que é o seu prestes a formar, mas se você estiver aí na reta final, pensando no último ano, nos últimos 2 anos, talvez nesse período já pensar em qual caminho você quer seguir, se é uma área de pesquisa, se é uma área de vendas, se é uma área de consultoria, e já buscar estágios específicos nessas áreas para conseguir um pouco de experiência e agregar valor ao seu currículo para conseguir se encaixar no mercado dentro de uma área que te faça feliz. É muito importante, né? O mercado está esperando um funcionário que, claro, mesmo sendo novato, ele já venha com as habilidades necessárias para desempenhar a função, né? Sim, hoje nós temos aí, acompanho diversos sites de emprego, diversas empresas aí, principalmente devido a nossos estagiários, para poder indicar estagiários para novas vagas, e que a gente vê as empresas cada vez mais buscando pessoas com afinidade com a atividade que elas propõem. Então, a única forma de você mostrar essa afinidade é você mostrar alguma experiência, que você já teve algum trabalho, mesmo que como estagiário nessa área. Muito bom. É isso aí, Jorge. Bastante coisa aí para correr atrás. Se você não fez estágio ainda, vai ter que já decidir antes de se formar que área que você vai querer seguir, né? Vamos então para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi enviada pelo Matheus, que é um parceiro da página Simplifica Agronegócio lá no Instagram. É um parceiro da página Agro de Respeito. E foi uma pergunta muito boa, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo que ouve falar de orgânico acaba se fazendo ou fazendo para quem trabalha com isso alguma hora ou outra, né? Então ele perguntou o seguinte: existem técnicas de cultivo orgânico que possibilitem cultivo em larga escala? Um salve aí, Matheus, boa pergunta. Primeiramente, a gente tem que definir o que é o larga escala. Eu imagino que ele fez essa pergunta pensando em grandes culturas, talvez soja, milho, algodão, porque uma larga escala em HF, por exemplo, seria diferente, seriam áreas menores. Vou entender essa pergunta como sendo um grande cultivo, grandes lavouras. Hoje, nós temos o maior gargalo hoje para um cultivo em larga escala, seja em grandes culturas, né? Falando em milho, soja, algodão, cana. Você tem hoje exemplos de sucesso já em cultivo orgânico na cana. É uma cultura que a gente tem muitas áreas, grandes lavouras 100% orgânicas. Milho, soja, o milho, muito complicado o milho em relação à questão de mato. Hoje no orgânico, o maior gargalo hoje seria a questão de como lidar com mato. A gente tem só praticamente cultivo mecânico, o que em grandes áreas inviabiliza. E na soja, hoje o maior desafio, juntamente com o mato, seria a Phacopsis parkirrhizae, né? A ferrugem asiática da soja, que nós não temos ainda um controle efetivo dentro do orgânico. A gente trabalharia ali basicamente com controle de resistência, com cultivares resistentes, né? Mas de forma geral, assim, existem casos de sucesso,
mas os desafios ainda são muito grandes, então assim, uma resposta parece um pouco em cima do muro, mas é muito variável, vai depender muito da aptidão agrícola da área. Então, para grandes culturas hoje, eu acho que ainda está um pouco incipiente, talvez o maior caso só o da cana mesmo. Muito bem. Mas é uma coisa que grandes empresas já estão entrando no mercado aí, a parte de pragas e doenças, estão entrando com possíveis soluções aí, né? Cada vez mais isso está amadurecendo no mercado, né? O que você acha disso? A questão de pragas, a gente tem bastante pesquisa, bastante estudo, temos produtos muito bons no mercado hoje, temos empresas fortes trabalhando dentro do mercado de controle biológico. A questão de doenças, as relações dos patosistemas são um pouco mais complicadas. A questão de doenças, a gente tem muita pesquisa e pouca coisa prática hoje para doença. Temos alguns produtos muito pensados em doença de solo, mas doenças de parte aérea mesmo a gente tem pouca coisa ainda, tem muita coisa a aprender, muita coisa a melhorar. Bom, vamos para a terceira pergunta então, que é a pergunta do Ravi, de Euclides da Cunha, na Bahia. E o Ravi, ele pediu para mandar um abraço para a turma do 7º semestre do curso de Engenharia Agronômica da UNEB, na Bahia. Tá joia? Então um abraço aí para a turma do Ravi lá na Bahia, que acompanha o canal sempre aí, né? O Ravi também tá desde o começo do canal acompanhando, então sempre comenta, participa, é um parceiraço. E ele perguntou o seguinte, vamos lá, como a teoria da trofobiose interfere na fisiologia do vegetal, diminuindo a ocorrência de pragas? Boa pergunta, Ravi. É uma pergunta tanto quanto complexa, Ravi. Eu vou tentar particionar um pouco. A teoria da trofobiose caiu um pouco em desuso, né? Embora o livro do Chabossou trouxesse para nós diversos caminhos a seguir nesse contexto, hoje a maioria dos pesquisadores abandonaram por causa devido à dificuldade de você conseguir provar algumas rotas metabólicas que o Chabossou cita. Algumas coisas são de fato verdade. Adubação nitrogenada em excesso, isso já está mais comprovado que favorece algumas rotas metabólicas aí, disponibilizando açúcares simples e aminoácidos simples disponíveis para principalmente sugadores, né? Outra questão muito citada pelo Chabossou é da relação cálcio-potássio. Isso também já é bem batido na literatura, que esse desbalanço na relação cálcio-potássio pode deixar a planta mais suscetível ao ataque de algumas pragas. Porém, muitos desses metabólitos secundários citados por Chabossou, muitos deles têm uma utilidade muito grande na planta. Em alguns trabalhos dele, ele mostra a relação desses aminoácidos com a incidência maior ou menor de pragas e doenças. Porém, esses metabólitos, muitas vezes, eles estão associados à própria defesa da planta, né? As plantas, muitas vezes, nessas rotas metabólicas, quando elas são atacadas por um inseto, por uma doença, elas emitem um sinal bioquímico para atrair, por exemplo, o inimigo natural. E algumas vezes esse sinal ele pode ser entendido como uma rota de suscetibilidade, que na verdade não é, né? Então, esse complexo bioquímico ainda é difícil de ser estudado, essas rotas metabólicas são difíceis de ser estudadas. Hoje os pesquisadores estão direcionando principalmente para a parte de genes relacionados à defesa, a parte de quando um inseto, uma doença chega a atingir a planta, quais mecanismos genéticos são ativados, e esses mecanismos bioquímicos praticamente foram deixados de lado. Tanto é que se você procurar referências hoje, fora o livro do Chabossou, você vai achar pouquíssimos artigos e poucos artigos de confiança tratando sobre esse tema. Vamos para a quarta pergunta, que é do Leandro Albuquerque, lá da Unesp de Botucatu. Um grande abraço aí para o pessoal da Unesp de Botucatu, onde tive o prazer de estudar a minha graduação. E ele perguntou o seguinte, né? Ele perguntou qual manejo orgânico pode ser utilizado para o controle de ácaro rajado numa produção convencional de mamão. Um salve, Leandro. Um salve para toda a galera da Unesp de Botucatu. Tive vários estagiários de lá, boa escola. Olha, Leandro, hoje é muito comum, e na verdade uma grande pergunta, que faz a gente puxar alguns conceitos. Hoje, grande parte do controle biológico ele não é aplicado em agricultura orgânica. Na verdade, a maior parte do controle biológico
produto hoje brasileiro comercial, ele é aplicado justamente na agricultura convencional. No caso do ácaro rajado em específico, trata-se de um ácaro polífago, ele atraga várias culturas, então ele tem um manejo muito bem definido, um manejo biológico muito bem definido. Hoje você tem ácaros predadores, como Neuseiulos californicos, existem tecnologia de soltura via drone, que algumas empresas fornecem essa tecnologia de soltura. Em outras culturas, eu não sei relatos de mamão ao certo, mas em outras culturas como morango, como citros, tem um bom controle de ácaro rajado com Neuseiulos californicos. Você pode usar ainda algum entomopatógeno, por exemplo, Beauveria bassiana, em HF, é muito utilizado e tem um bom controle sobre o ácaro rajado. Um adendo que eu faço, como você está falando de convencional, seria a forma de utilizar esses controles, por exemplo. Você não vai aplicar um inseticida ou um acaricida, talvez pensando em ácaro branco do mamão, e logo depois soltar um ácaro predador. Você vai acabar afetando esse ácaro predador. Se você for usar um entomopatógeno, como Beauveria bassiana, por exemplo, você não vai aplicar antes ou logo depois um fungicida. Você vai ter que respeitar um intervalo de carência ou de atuação desses produtos. Mas hoje, cada vez mais, grandes plantios convencionais têm utilizado o controle biológico até como forma de manejo de resistência. Muito bem. Então, as práticas adotadas no manejo orgânico, na verdade, são adotadas muito também no manejo convencional e não tem muito bem essa divisão, né? Na verdade, elas foram desenvolvidas para o manejo convencional, mas são permitidas no orgânico. Sim, basicamente sim. Até porque, se nós pensarmos como uma empresa sobrevive no mercado hoje, ela sobrevive no mercado através de vendas, de vender grandes volumes. E onde se vende grandes volumes? Agricultura convencional, soja. Você tem que pensar hoje, 90% das empresas que fazem algum produto biológico, eles fazem pensando basicamente em soja, em milho e algodão, em grandes culturas. Como o produto biológico ele não é específico por cultura, ele é específico por alvo, então nós podemos utilizar ele na agricultura orgânica tranquilamente. Muito bem. Bom, vamos para a última pergunta, porque essa pergunta eu acho que ela pode fazer um fechamento dessa ideia que o Wesley chegou a trazer para a gente aqui, que é uma pergunta do Sérgio Machado, lá de Teresina, no Piauí. E ele perguntou o seguinte: quais práticas são comuns no processo de plantio dos orgânicos? Mas, como é uma pergunta de práticas que são comuns, na verdade acho que seria... Depende, né, Wesley? Depende do que ele vai plantar, da área que ele tem, enfim, é muito variável, né? Mas, fazendo esse gancho com a última pergunta, talvez o que as pessoas, né, o que o Sérgio queria saber, o que as pessoas mais querem saber é como que eu sei o que eu posso fazer no orgânico, né? Às vezes tem muito essa confusão de que o orgânico eu não posso fazer nada, eu só posso jogar esterco e esperar a planta crescer, eu não posso aplicar nada. Até porque os próprios biológicos, eles têm uma classificação toxicológica, então existe, não posso usar porque tem classificação toxicológica, não é isso, né? Então talvez, como que a pessoa faz para saber o que ela pode usar, né? O que ela pode usar de comum para o manejo que ela vai fazer? O que você acha, Wesley? Um salve para vocês, Sérgio. O orgânico ele tem uma normativa, né? É um nicho de mercado que tem todo um conjunto de regras a seguirem, que é a Instrução Normativa 46. Ali estão descritos todos os produtos, estão descritos todos os métodos, desde tanto em cultivo de vegetais quanto na produção animal. Existe um conjunto de regras a serem seguidas. O que é comum, o que as pessoas às vezes terem um pouco de dúvidas, é realmente o que você falou, a reduzir a agricultura orgânica a basicamente esterco. Não, tem um conjunto de produtos, e muita gente também acha que só pode produto biológico na agricultura orgânica, não, isso não é verdade. Uhum. Na agricultura orgânica a gente tem um conjunto de produtos químicos permitidos. Pode perguntar, mas como produto químico? Existem produtos químicos que eles não são tóxicos ao meio ambiente, não são tóxicos aos seres humanos, e são permitidos para o uso na agricultura orgânica. Todos estão descritos na IN 46. Então, não muito diferente da agricultura convencional, nós temos aí toda uma gama de manejo. Desde o manejo de solo, nós temos adubos permitidos, né? O Diego em algumas aulas falou um pouco melhor sobre isso. Temos adubos permitidos, temos inseticidas permitidos, temos fungicidas permitidos, inclusive fungicidas cúpricos, que muita gente tem dúvida disso. Os hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre são permitidos, enxofre elementar.
nós não temos um portfólio tão grande quanto no convencional, mas temos uma gama de produtos que são permitidos. Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês aqui, né? E espero que vocês tenham ficado satisfeitos com as respostas do meu amigo Wesley sobre pragas e doenças. Eu vou deixar o seu contato na descrição, se alguém tiver alguma dúvida, né? Vou deixar seu e-mail e alguns outros contatos que você queira deixar aqui, tá bom? E então, se vocês tiverem dúvidas nessa área, pode deixar nos comentários aqui ou pode mandar diretamente para o Wesley. Muito obrigado, Diego. Obrigado a você que está em casa assistindo, pela audiência. Aquele prazer. Mais uma vez, parabéns pelo canal, Diegão. Obrigado. Eu queria te dar um presente. Queria te dar um boné aqui do Agro de Respeito. Muito obrigado pela sua presença. Vamos ver. Ficou show. Valeu, Diego. Valeu.